Começamos, então, a nossa gravação, só para que todos tenham ciência, as pessoas foram avisadas, né, de que gravaríamos esse encontro, né, esse curso, para depois a gente disponibilizar. As pessoas que assistirem depois essa gravação não vão ter direito, claro, à certificação, e as pessoas que estão participando aqui, que foram sorteadas, vão ter direito, se tiverem 75% de presença, ao certificado da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, da FEFELESH. Bom, eu vou começar a minha apresentação aqui. A gente vai falar sobre semiótica e de uma maneira a tentar trazer exercícios, né, e tentar exemplos para vocês, tá bom? Eu vou aumentar aqui a minha tela. E aí, durante a nossa conversa, gente, vocês fiquem muito à vontade para fazerem perguntas, abrirem o microfone. Estou colocando um pouquinho mais maior. Como eu vou apresentar, não vou estar vendo vocês, eu peço então para que vocês abram o microfone ou deixem as perguntas que um dos nossos ministrantes vai me passar. Esse então, gente, é um curso que faz parte do Abril FEFELESH. O Abril FEFELESH é uma edição que é sempre um sucesso, vocês devem ter visto, mais de 630 inscrições. Infelizmente, a gente teve poucas vagas, apenas 120 vagas. Fico muito feliz que essas pessoas, né, tenham conseguido, e as outras pessoas que não conseguiram vão estar nos assistindo, provavelmente, né, agora, nesse momento, a partir das redes sociais, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. O nosso curso é a semiótica discursiva em diferentes aplicações, exercícios analíticos. Exercícios não no sentido de, aquele sentido prescritivo que a gente tem na escola, por exemplo. No sentido de exercitar mesmo, a gente fazer juntos, né, alguns exemplos, principalmente pensando nisso, assim, tentar entender a teoria a partir de exemplos, numa conceituação muito freiriana mesmo, né, de talvez isso facilite a nossa compreensão. Porque existem muitos cursos por aí, pessoal, que você consegue entender o que são as bases da semiótica, né, enfim, acaba que são cursos que são muito necessários, mas que eles começam muito com a teoria e às vezes os exemplos eles ficam muito para trás. Aqui a gente vai tentar trazer esses exemplos, só que a gente precisa, obviamente, dar uma pincelada na teoria também. Aí eu vou pedir para o Renato colocar uma enquete para vocês responderem nas duas salas, que a gente está aqui com duas salas simultaneamente, sobre o nível de contato com a teoria, porque isso também vai balizar as nossas próximas apresentações. Depende se vocês não tiverem contato nenhum, ou se vocês têm contato básico, ou se tem um contato um pouco maior, né, para a gente poder tentar atender as principais demandas. Os ministrantes são essas pessoas que estão aí na tela para vocês. O Eduardo foi uma das pessoas que estavam falando um pouquinho antes da gravação começar, assim como o Renato também, né? Temos a Gisélia, a Letícia e a Mônica. O docente responsável, o professor responsável, é o professor doutor Ivan Carlos Lopes. Deixa eu passar aqui o meu slide, que eu fui... Pronto. Aqui a gente tem os temas, tá, gente? O primeiro tema, que é esse meu tema de hoje, a gente vai falar sobre a tragédia da Vala em Brumadinho. E a gente tem os outros dias, né, subsequentes. Amanhã é a apresentação do Renato, ele vai falar sobre a veridição em tristes trópicos, do Lévi-Strauss. Na sequência, a gente tem a aula da Letícia, que ela vai falar sobre a BNCC e a semiótica. E, em seguida, a aula da Gisélia, que vai falar sobre os quadrinhos na sala de aula. De forma subsequente, a gente tem o Eduardo, que vai falar sobre o romance e o cortiço. E, por fim, a Mônica, que vai falar sobre a semiótica e direito e vai usar um exemplo aí de uma denúncia criminal da Operação Lava Jato. Tá? A gente vai finalizar ou no dia 20 ou no dia 22. Lembrando que dia 21 não tem aula. Vou fazer aqui para vocês um pequeno sobrevoo, né, a respeito do nosso plano de aula, tá bom? Porque eu acho que é interessante a gente, mais ou menos, fazer um percurso para depois a gente tentar fazer uma remissão e pensar, nossa, todos esses temas foram ali cobertos ou não, faltou alguma coisa. Então, é bom essa
não haver, vamos dizer assim, um susto, né? Já apresentar para vocês o que eu pretendo falar, lembrando que são pinceladas na teoria, tá bom? Eu não vou ficar muito dando detalhes muito grandes da teoria. Eu acho que esse curso não é esse o objetivo do curso. A gente tem o quê? Praticamente uma semana, né? Uma semana e meia de curso. Ninguém vai sair aqui especialista em semiótica, mas a gente pode lançar umas sementinhas, né? Quem sabe vocês, principalmente as pessoas que têm pouco contato ou nenhum, quem sabe não têm interesse e possam entender a força analítica dessa ferramenta teórica. Então, a gente vai falar principalmente o que é semiótica, aplicabilidade, noções, por exemplo, de semântica discursiva, temas e figuras, logo a gente vai entender o que é isso, noções mesmo dos níveis do modelo grimasiano gerativo do sentido. Quem já ouviu falar de semiótica de linha francesa já deve ter, provavelmente, pelo menos pescado isso, né? Esse percurso gerativo do Greimas. Vamos falar sobre fidúcia e veredicção, né? Ou seja, a confiança que a gente deposita em algo, e a veredicção é da ordem da verdade ou da mentira. E para que a gente faça isso, né, nosso método vai ser analisando os textos de reportagens que eu passei para vocês. São duas reportagens, uma da BBC Brasil e a outra do jornal Valor Econômico. Espero que tenha dado tempo de vocês lerem. Vou começar, então, me apresentando também. Primeiro eu falei sobre essas questões principais, agora eu vou falar um pouco sobre mim e um pouco sobre essas minhas motivações e por que eu estou falando sobre esse tema ligado à semiótica. Só tomar uma aguinha aqui. Bom, a minha formação inicial não é em letras. Minha formação inicial é em jornalismo, em comunicação. Eu fui repórter e apresentador durante 18 anos. Comecei cedo, enfim. E atualmente eu sou semioticista, sou estudante de doutorado, pesquisador na Universidade de São Paulo, e o que eu pesquiso no meu doutorado é a ideia da alteridade nesses discursos midiáticos, principalmente direcionada à ideia que se faz de grupos que são historicamente marginalizados, grupos LGBTQIA+, populações negras e pessoas com deficiência. De que forma essas populações são tratadas em discursos jornalísticos. Eu, como toda pesquisa, a gente precisa fazer um recorte temporal, né? Eu fiz um recorte, que são 20 anos, mas datas específicas, algumas datas específicas durante esses anos, e também recortei os jornais, são 3 jornais de grande circulação nacional. Então, continuando, gente, eu vou ter que colocar de novo a apresentação. E aí, para a gente não perder tempo também, eu queria que vocês, quem leu a reportagem, pelo menos umas 3 pessoas, enfim, eu queria que vocês me falassem as opiniões de vocês sobre uma reportagem ou outra, o que vocês acharam. Não precisa ser nenhum em termos semióticos, não, tá? É só vocês me dizerem assim, o que vocês acham? O que liga uma a outra? Existe alguma ligação? O que as afasta, por exemplo? Queria ouvir vocês. Quem começa? Por favor. Sem medo de errar, enfim, não tem certo e errado aqui não, na verdade. Oi, boa noite. Aqui é a Adriana Paixão falando. Tudo bom? Boa noite, Adriana. O que eu percebi uma ligação entre as duas Adriana, reportagens é o fator... Oi. Desculpa te interromper, eu vou compartilhar a sua tela com a tela de lá, para as pessoas te ouvirem também, tá? Desculpa. Certo. Tá? Bom, pronto, Adriana. Obrigado. Desculpa de novo. Por nada. O que eu percebi é a ligação, o fator econômico entre as duas notícias, entre as duas matérias. Você tem um peso econômico entre as pessoas que passaram pela tragédia de Mariana e o fator econômico que é totalmente diferenciado das pessoas de Brumadinho. E no meio disso tudo, o fator político
dos grandes executivos da empresa. Certo. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Leonardo. O que eu percebi das duas reportagens foi, na verdade, uma diferença de enfoque, de olhar que elas passam que elas passam. Uma relacionada a como a tragédia trouxe um alívio econômico financeiro, possibilitando, inclusive, um aumento de renda per capita da cidade, e com um enfoque mais econômico em detrimento das mortes que tiveram no local, e o outro, o contrário, a divisão de lucros milionários para os executivos da mineradora, em detrimento da desgraça que aconteceu na própria cidade, inclusive com valores irrelevantes pagos aos seus moradores. Perfeito. Então, a gente tem aí... Pode tirar as telas, por causa do eco. Posso continuar? Acho que sim, né? Então tá, ótimo, a gente teve duas falas aqui, uma falando sobre a questão do enfoque, né? Enfoques diferentes nas duas reportagens, e essa questão econômica passando. Muito interessante, vocês tiveram boas leituras aí, e a gente vai ver de que forma a semiótica pode nos ajudar também a pensar essas leituras. Uma questão de base, gente, é que a gente está sempre, os discursos jornalísticos, enfim, esses discursos que a gente está tratando, e não só os jornalísticos, eles passam por uma questão que é a alteridade. Eu estou sempre falando do outro, e esse outro é algo que é diferente de mim, né? É sempre pela negação que eu vou ter uma noção desse outro. Esse outro não é dado já de forma predicativa. Eu só vou entender o que é o outro a partir do que é o próprio, né? É uma ideia muito importante na semiótica. E eu venho trazendo, estou chegando aos poucos, tá? Na semiótica. Por enquanto eu estou por arredondamentos. Eu acho que é importante a gente ter todas essas discussões, até porque a semiótica ela tem uma ascendência transdisciplinar. E os estudos discursivos, né, eles passam muito por essa ideia também por exemplo, do jornalismo. Então, a gente está se aproximando, daqui a pouco a gente vai falar da semiótica especificamente. Eu trouxe aqui um texto curtinho, né, da professora Rosana Soares, que é uma professora do departamento, quer dizer, da Escola de Comunicação e Artes, a ECA USP, não é da semiótica, tá? Ela é da comunicação. Esse texto foi lançado agora, esse livro foi lançado em 2020, que é uma releitura, uma reedição da tese de livre-docência dela, que fala, eu acho que, ele está até aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, o livro é esse aqui, não sei se vocês enxergam, Sutileza e Grosseria da Exclusão nas Mídias. Ele vai falar, então, que as chamadas figuras de alteridade, aí ele cita Prado, presentes nas mídias, sinalizam de maneira privilegiada pontos de confluência e articulação de estigmas. É sempre em relação a um outro, diferente de nós, e supostamente inferiorizado na dinâmica social, que os estigmas apontam suas especificidades, respondendo a uma questão que acompanha insistentemente os discursos midiáticos. Como, afinal, representar o outro de modo equilibrado e, sobretudo, ético? É uma questão, então, que sempre vai perpassar, né, essas preocupações, tanto de quem produz os discursos, ou pelo menos deveria, quanto de quem os recebe e, no nosso caso, como analistas. Trago também algumas outras contribuições, por exemplo, sociológicas, para a gente chegar nas contribuições semióticas. Esse outro, essa alteridade, para Spivak, que é uma autora indiana, é um sujeito subalterno, um sujeito que não tem direito à voz. A partir de dinâmicas sociais, de estruturas ali na Índia, especialmente sob um ponto de vista de uma observação do colonialismo europeu, ela percebe que esse sujeito, esse cidadão, né, ele não tem direito a falar e ele é colocado por um grupo, que é um grupo chamado de referência, né, que se diz de referência, como sendo o outro, né, usando até um termo da Grada Quilomba,
a outridade. E esse sujeito ele não tem direito à voz. Muitas vezes a gente vê esses tipos de estigmas que levam a estereótipos reforçados ou equilibrados na mídia. Isso a gente pode ter esses dois pontos de vista, e é importante a gente conseguir usar um ferramental teórico para entender as bases, né, e as estruturas de discursos que tragam esse tipo de informação para a gente. Trago também para vocês uma outra referência, que é o Quijano, é um peruano, que ele fala sobre o conceito de marginalidade. Ele começou a falar sobre a marginalidade a partir de pessoas que voltavam da guerra e não tinham acesso a moradias em centros urbanos e acabaram tendo que viver à margem, né, à margem num locus espacial, geográfico. E que a partir de algumas configurações, esse locus começou a tomar o espaço discursivo também. Os problemas dessas populações, problemas como falta de saneamento, falta de atendimento médico, esses problemas começaram a ser tratados como os problemas das populações marginais, né? Logo em seguida, justamente em função dessa ausência, né, de oportunidades, e também essa ausência de possibilidades, né? Eu nem chamaria de privilégios, são possibilidades mesmo, como saneamento básico, isso em tese não tem que ser nenhum privilégio. Essas pessoas, uma parte pequena, bem pequena dessa população, começa a cometer crimes, que é o que a gente vê, por exemplo, às vezes em capitais, em metrópoles. E o que acontece? Essa parte, ela acaba sendo, o todo acaba sendo referenciado, né, por uma parte. Então, é a mesma coisa que acontece no caso dos estereótipos das pessoas que moram em favelas, em comunidades. Muitas vezes são tidas e são descritas discursivamente como pessoas criminosas, né? E muitas vezes o discurso midiático pode reforçar esses estereótipos. Como pode reforçar esses estereótipos? Indo fazer reportagens apenas em casos de crimes, apenas em casos, enfim, de alguma denúncia, enfim, tráfico de drogas ou problemas com saneamento e tudo mais. Muitas vezes as manifestações culturais, ou mesmo o dia a dia, e algum outro tipo de manifestação ali, dos sujeitos, enquanto enunciadores de um discurso, isso não acaba atraindo a atenção e a agenda midiática, né? Muitas vezes sim, muitas vezes não. A gente vê que a maior parte das vezes não. Agora, principalmente em função de uma pressão social, por falta de representatividade, isso vem muito lentamente mudando, né? Mas é bom a gente ter noção dessas questões. Aí eu trago para a semiótica. Landowski, ele é um professor na França e também dá aulas como professor convidado aqui na PUC São Paulo. Ele trata a semiótica a partir desse ponto de vista de configurações sociais. Para ele, a semiótica, ela tem o seu lugar como epistemologia, mas o ponto principal, né, hoje, né, o ponto mais candente da discussão semiótica seria se voltar para as questões sociais. E ele traz esse outro não apenas como aquele que deve ser extirpado, né? Eu coloquei aí, no caso da Spivak, do Quijano, o outro é o que fica à margem, né, o sujeito subalterno, que não tem direito à fala, e o Landowski traz a perspectiva de que o outro também é aquilo que falta em nós. Não é só aquilo que o Boaventura de Souza Santos teorizou como epistemicídio, ou seja, que é um total massacre de conhecimentos anteriores de populações, como aconteceu no caso da Spivak, que eu estava falando para vocês, na Índia, né, com essa chegada do estrangeiro, que ao invés de um estrangeiro ser o outro, um estrangeiro já se instaura no lugar do próprio, né. Então, o que o Landowski fala é um conceito discursivo interessantíssimo, que está na base eu diria que até uma questão filosófica, está na base das nossas discussões sobre discurso, que é aquilo que falta em nós, geralmente a gente vai em busca.
As nossas jornadas, elas são em busca daquilo que a gente valora. A gente investe um valor em um objeto e a gente vai em busca desse valor para ver uma conjunção e uma completude. Isso é muito bonito, é filosófico, isso é semiótica pura, né? E o Landowski mostra essa questão, que às vezes o outro é também o indispensável. É aquilo que a gente precisa ter em nós e a gente muitas vezes não reconhece. São algumas perspectivas a respeito dessa alteridade, né? Que trazem uma configuração para análise do discurso, porque toda emergência do sentido, ela vai sendo construída nos discursos, a partir de alguns pontos-chave que a gente vai conversar. O sentido é sempre construído, e a gente entende essa construção, ele nunca é dado a priori, ele é sempre construído. A gente entende essa construção a partir do momento que a gente vai tendo contato com esse discurso, ou a partir do momento em que a gente vai enunciando, ou seja, a gente mesmo vai fazendo esse discurso. Tudo bem? Essa ideia de um sentido já pronto, já pré-determinado, ela é muito falha quando a gente pensa nos estudos semióticos. E quando a gente fala em discurso, a gente não pode deixar de falar também da língua. A língua, ela a língua natural, é aquilo que possibilita que esses discursos existam. Da mesma forma que ela une, ou seja, ela vai possibilitar um acesso maior das pessoas a um discurso, ela também separa. Partes num texto que foi publicado em 1989, que na verdade foi uma conferência dele, uma aula inaugural lá na França. Ele fala sobre, ficou muito famosa essa citação dele, ele fala da língua como sendo fascista. Por quê? Porque ela muito mais exclui, a gente pode pensar muito mais em relação à língua, em relação àquilo que ela não permite dizer, do que em relação ao que ela permite dizer. Existem questões formais, questões sintagmáticas, questões que precisam ser levadas em conta para que a gente possa ter acesso a um sentido, a uma emergência de sentido. Todas essas questões são importantes a gente ter nessas pinceladas na hora de pensar um discurso. A gente pode, sim, avançar e ter uma ideia de conotação a partir, não apenas no sentido literal, mas de conotação a partir do discurso, mas tendo em vista que há coerções. Há coerções sempre em qualquer tipo de discurso. Coerções linguísticas e coerções de sentido também. Tá bom, pessoal? Chegamos, então, na nossa disciplina. Essa coisa, né, chamada semiótica. Né? O que é essa coisa chamada semiótica e de que forma a gente pode usar? A semiótica, gente, ela é basicamente uma área do conhecimento, porque para alguns é uma disciplina, para outros não, enfim, é uma área do conhecimento em que você consegue entender, ou pelo menos busca entender, a emergência do sentido, né? O que aquele texto, o que aquele discurso quer dizer, o que ele traz para a gente. E a semiótica, ela produz de uma forma muito pormenorizada alguns elementos chaves para que a gente possa, então, ter indícios de ferramentas analíticas para analisar esse discurso, sempre pensando em estruturas. Um discurso sempre vai ser estruturado. O que é estrutura para a semiótica? É um conceito muito importante. É a questão de relações. A gente vai sempre pensar em termos relacionais, tá bom? Se há estruturas, existe uma base. Vamos pensar sempre, né, um prédio, por exemplo. Ele tem aquelas colunas, aquelas bases, aquelas vigas, né? A gente tem acesso ao discurso geralmente já pronto. A gente não vê, como a gente olha para um prédio, a gente não vê essas bases de sustentação. Mas a partir do momento que a gente vai ali, vai fazer uma reforma, começa a tirar aquelas camadas mais superficiais, outras camadas começam a emergir. E é isso que a semiótica tenta fazer, então, tá? A partir desse discurso já pronto, que é geralmente como ele chega até a gente, esse nível mais concreto, a gente vai em busca de dissecar, né? De desvendar ou desinvestir essas camadas aí já muito fechadas do discurso, tá bom? Vocês devem ter ouvido falar também
na questão dos níveis do percurso gerativo. Se não ouviram, a gente vai falar agora de uma forma pincelada, como eu falei para vocês. Greimas, ele coloca só para fins metodológicos, tá, pessoal? Só para fins metodológicos. Não quer dizer que isso é uma estrutura que tem que ser muito... Vocês têm que levar isso muito à risca, não. Essa divisão, ela não... Quando a gente pega um discurso para analisar, essa divisão ela não está muito bem definida, ali está tudo misturado. Para a gente fazer uma análise, a gente começa a cavar, né? Cavar até chegar ali no fundo para a gente entender de que forma a gente pode pensar análises. Então, por exemplo, quando a gente tem acesso a um discurso, a gente tem acesso a esse nível já, que é chamado pelo Greimas de discursivo. Esse nível que eu falei para vocês, que é já o prédio pronto. Prédio pronto, pintado. Quando a gente pensa em ação, quando a gente pensa em actantes, né, que não são ainda os atores do discurso, a gente está falando em ação, manipulação, ação e sanção, a gente pensa em análises no nível narrativo. Sempre que vocês pensarem em narratividade, lembrem de ação e transformação de estados. De um estado, de repente, conjunto a disjunto ou o vice-versa, disjunto a conjunto. O que eu quero dizer com isso? É aquilo que eu falei para vocês que é quase uma questão filosófica. O sujeito, de repente, está em falta, ele vai em busca de um valor que ele investiu em um objeto, e o objeto aqui pode ser não apenas um objeto como um computador, um copo, alguma coisa, mas pode ser, inclusive, uma pessoa, mas é sempre bom. Eu nunca uso objeto, acho que os semioticistas não costumam usar. A gente sempre fala objeto-valor, ou valor investido nos objetos, tá bom? Porque é aquela valoração que o sujeito faz do objeto para que ele possa ser completo, né? Essa questão filosófica acaba sendo um propiciador, né? Como que eu vou dizer? Talvez que é uma palavra da moda, um gatilho para que uma narratividade, uma ação aconteça. E o nível fundamental, que é aquele nível das oposições de base, que a gente pode falar, por exemplo, sobre morte e vida. O que a gente tem que pensar aí? O que é disfórico e o que é eufórico? O disfórico é aquilo que vai causar repulsa na gente, né? Eufórico vai atrair, né? E eu coloco, em morte e vida, eu coloco aqui biologia e cultura, por quê? Vocês vão ver sempre, na semiótica, natureza e cultura. Eu sou um pouco... Eu não consigo muito aceitar esse natureza e cultura, porque eu, por exemplo, não sou nem eu que falo isso, mas também não são semioticistas. Se você pega um historiador como o Harari, né, você vê esse questionamento muito forte nele. Ele diz, por exemplo, como que a gente vai pensar em biologia no caso de identidade de gênero, por exemplo. Né? Quer dizer, então, que a gente está falando que só existe homem e mulher, da forma que homem e mulher nascem. Então, não é natural pensar nessa questão de identidade de gênero. Seria, então, uma aberração, sabe? Mas isso é uma questão que não é da semiótica, é uma questão minha e uma questão de outros autores. A própria Grada Quilomba, ela faz muita questão mesmo de decolonizar a linguagem, sabe? Ela pensa que a gente não pode falar o escravo, a gente tem que falar o escravizado, que aquela pessoa não escolheu ser um escravo, né? Ela foi feita escrava. Então, eu acho que, para mim, isso é muito forte. Mas vocês vão ouvir, geralmente, vocês que têm interesse, vocês vão ouvir natureza e cultura. São essas oposições que a gente vai ter nesse nível fundamental. Ou, falando de outra forma, né? Sempre aqui de baixo para cima, que eu vou fazer com vocês... Porque aqui eu estou até invertido, tá? Geralmente o nível fundamental a gente coloca ali embaixo, o nível narrativo e o nível discursivo. Mas a gente sempre tem acesso a um discurso a partir de, geralmente, quando ele está pronto, tá? Então, o trabalho é retrospectivo. O nível discursivo, como nos chega com essas roupagens temáticas, figurativas, o nível narrativo, que pressupõe ação, a instância em que a gente tem a presença aí de actantes. O que são actantes? São ali alguns, digamos, seres que ainda não são personagens, né, não são os atores ali do nível discursivo, mas que desempenham funções. A função do oponente, a função do herói, enfim, coisas do tipo. E o nível fundamental, né, essa
que eu falei para vocês, que tem mais abstrações de ideias, né? E aí, um ponto muito forte que eu acho que é sempre bom a gente colocar em discussão é essa ideia da narratividade, deixa eu só tirar isso aqui para ficar mais fácil para ver. Essa ideia que foi muito vendida, né, na questão histórico-epistemológica da semiótica, que é a narratividade. A semiótica, no seu nascedouro, ela sempre foi ligada à ação. A ação transformando estados. Isso, de certa forma, tem uma ideia utilitarista, né? Eu vou atrás de um objeto, valor, ou um valor investido no objeto para estar conjunto. Tem um certo caráter até capitalista, né? Aí, mesmo que um objeto não seja algo de valor financeiro. Existe essa perspectiva. A partir de fins da década de 80, começou a se voltar, né, as discussões começaram a se voltar para outro tipo de enunciado, os enunciados que são os enunciados de ser e principalmente as modalizações como as paixões. Então, começou a se pensar não apenas na ação, mas também por exemplo, a paixão do ódio, do amor, da cólera, enfim. E são paixões geralmente complexas, em muitos casos, como a cólera, né? Existem estados de modalização ali do sujeito. Então, a semiótica começou a se abrir para outras possibilidades, né? E depois, de forma mais recente, a questão da tensividade, que são vetores, andamento, um andamento como na música mesmo, que vai compondo um ritmo, e de forma até muito mais abstrata, e a gente não vai tratar aqui, mas só para vocês saberem alguns desenvolvimentos aí da teoria, de forma muito mais abstrata, você poder tratar de temas como, por exemplo, analisar uma pintura que não tenha a figura, né? De que maneira, né? A partir de cores, a partir de formas, a partir do claro, do escuro, tudo isso é possível na semiótica. Que eu vou ter que colocar aqui de novo. E aí, tem uma outra questão que nos atravessa, que é importante a gente falar aqui. Aqui a gente está vendo uma tela, né? E eu queria que, pelo menos uma pessoa, ainda mais por essa questão do eco aí, só para a gente poder conversar, eu queria que pelo menos uma pessoa pudesse me dizer o que entende como texto e o que entende como discurso, e nessa tela aí, se a gente tem texto, a gente tem discurso, ou a gente tem texto e discurso, ou não tem nenhum dos dois? Fernando, desculpa interromper, é que tem uma pergunta referente logo ao que você falou antes, que foi uma pergunta do André. Ele pergunta se na semiótica tensiva mantém-se a identificação dos programas narrativos. Não necessariamente. Eu não sei o que ele diz como identificação, mas a semiótica tensiva, um ponto assim chave é que ela não está presa a essa questão dessa narratividade propiana. Eu não quero muito entrar demais, assim, a minha dissertação no mestrado foi totalmente semiótica tensiva, mas eu não queria tanto entrar porque acho que tem pessoas aqui que não têm tanto acesso aos conceitos básicos de semiótica, mas não necessariamente, eu posso, inclusive não só a semiótica tensiva, a própria semiótica, que é a semiótica mais gramsciana, que alguns chamam de standard, outros chamam de clássica, e etc., ela não precisa de apenas uma instância, quer dizer, apenas uma instância não precisa passar pelas 3 instâncias de análise, sabe, eu vou analisar um texto, eu tenho que analisar nível fundamental, narrativo, discursivo, não. A partir do momento que eu falo para as pessoas, olha, eu vou analisar a ação nesse texto. Agora, em outros textos, por exemplo, o meu texto de dissertação foi um texto da Clarice Lispector, que chama Água Viva. Existe uma falência absoluta da narratividade ali. A ação praticamente não existe. Uma continuidade, assim, uma extensão cada vez maior de um momento presente. Ao mesmo tempo, essa dificuldade disso existir, porque como fazer isso, né? É possível fazer discursivamente, mas em termos ontológicos não é possível. E aí fica nessa discussão quase, vamos dizer assim, interminável.
Em termos narrativos, não tem muito o que usar ali de elementos. Mas se eu for pensar em termos de vetores, em termos de andamento, de que forma o andamento vai mostrando aquela presença, a presença daquele enunciador é uma presença sensível, é uma presença mais átona, é uma presença mais tônica. Eu tenho outros aspectos. Então, não necessariamente a gente precisa considerar esses aspectos, né, da narratividade ou a questão do percurso narrativo na semiótica tensiva. Muitas vezes a gente não considera, a gente não vai para essa ideia do percurso narrativo, mas a gente pode pegar muitos elementos do percurso narrativo, do próprio quadrado semiótico, e utilizar com uma coadunação. Essa é uma, só para deixar isso claro também, essa é uma perspectiva para alguns analistas que entendem, existem textos, inclusive, textos do Fiorin, da Renata Mancini, que falam sobre essas possibilidades. Para alguns analistas, a semiótica tensiva é uma continuação dessa semiótica gramsciana, né? É porque a semiótica gramsciana foi até um ponto, e a partir desse ponto mais, principalmente da abstração, principalmente desses enunciados, né, de ser, acaba que parece que não tem como mais avançar para alguns analistas. E a gente tem nessa ideia da tensividade. O que é a tensividade? É sempre dois polos coagindo, o sensível e o inteligível vão estar sempre incidindo sobre um enunciado, sobre um objeto, só que há uma questão de predominâncias, dominância. O momento de maior, como por exemplo, uma pessoa, a gente fala, aquela pessoa muito passional, ela não é só passional, ela é racional, mas existem momentos de dominância. E aí vão havendo essas modulações. O que eu digo não sei se ficou muito explícito para você, André, mas não é sob essa perspectiva que se parte na semiótica tensiva, o que não quer dizer que essa perspectiva seja diferente. Mas eu estava falando da questão dos artigos. Para alguns, a semiótica é uma continuação. Por exemplo, a Renata Mancini, o professor doutor o Ivan Carlos Lopes, o Valdir Beividas, o Luiz Tati, né? Para outros, como por exemplo o Fiorin, há uma cisão. Estamos falando de coisas diferentes. Então, não há um consenso em relação a isso. A maior parte das análises tensivas, elas se utilizam da semiótica gramsciana. Eu acho que eu mais ou menos fiz esse resumão aí. Depois a gente pode conversar mais, talvez até fora daqui, sobre a semiótica tensiva, porque aí é um mundo aí que a gente precisa embarcar. Bom, espero que tenha te respondido, André. Agora eu queria que pelo menos uma pessoa tomasse a palavra para me dizer se existe texto e discurso, se existe só texto ou só discurso, se não existe nenhum dos dois, e o que é o texto e o discurso. Qualquer uma dessas perguntas aí, nessa imagem, nessa tela. Por favor, quem me ajuda? Sei lá, vou arriscar aqui, vai. Mônica, Pelo que você falou... Mônica, deixa eu só compartilhar a sua fala na outra sala, só um momento, tá? Pode? Peraí, Mônica, só um minutinho. Essas coisas não são intuitivas e rápidas. Pronto, Mônica, obrigado. Olha, vou arriscar, hein, Fernando? Vamos lá. Pelo que você falou aí de níveis de discurso, nessa imagem eu acho que tem o discurso, né? Porque está pronto, assim, a imagem, né? A imagem já, sei lá, discursiva. Eu estou, né, me arriscando aqui. Agora, o texto, não sei se tem texto. O que seria o texto? Talvez o contexto, aonde que está colocado isso? Não sei. Agora, o que isso significa, assim, tipo... Tem o discurso e o que ele quer dizer. Aí a interpretação, né, o barato da hermenêutica precisaria se apoiar em mais coisas fora, né, porque senão fica muito subjetivo. Maravilha. Mônica, né? Vou te responder. Só esperar cortar. Peraí, alguém está falando? Não, professor, eu sou
e não, eu estou começando a entrar na semiótica, não tenho muito conhecimento. Tentando adequar, eu estudo mais na área de marketing. Peraí, gente, tem 3 pessoas falando. Vamos ver quem vai falar agora. Gente, eu vou pro meio. Espera só um pouquinho. Texto. Eu não sei se tem. Eu não consegui ouvir. Desculpa, acho que a Ana Paula está tentando falar, mas o microfone, o áudio está cortando muito. Tá? É como se estivesse abrindo e fechando o microfone. Tem como colocar mais perto o áudio, Ana Paula? Ou escrever? Na verdade, agora até a imagem da Ana Paula travou. Então Travou. Não sei se Tudo bem. tenha sido a internet. E depois a gente ouve a Ana Paula, então. Mas respondendo a Mônica. É uma pena, porque eu acho que ela ia fazer uma consideração a respeito aí dessa imagem. Mas eu já vou, já que a gente teve uma participação, que foi da Mônica, já vou emendar e, assim, excelente, assim, você já me deu uma ideia de que sim, existe um discurso. Bom, para contextualizar vocês, esse é o Forever Bicycles, é uma instalação do artista chinês Ai Weiwei, como coloquei na legenda, né, e é uma foto do jornal O Tempo, foi quando a exposição dele foi para Belo Horizonte, no CCBB. O jornal O Tempo é lá de Belo Horizonte, aí eu trouxe aí e mostrei os créditos para vocês. Uma resposta, temos texto e temos discurso. E aí, a gente já entra na ideia da textualização na semiótica. O que é texto para a semiótica, né? O texto, ele é objeto significante. Ou seja, o que é objeto significante? Da ordem do significado. Essa imagem, ela é um texto. Pode ser um vídeo, qualquer tipo de enunciado sincrético, ou seja, imagens mais texto, né? Um audiovisual, ou aquele texto que a gente tem noção mesmo. Então, existem essas diferenças, né, para a semiótica. Um objeto significante, da ordem do significante. Já o discurso é da ordem do significado. Então, é da ordem das relações, das estruturas, tá? O que poderia ser o discurso aqui? Aí a gente não sabe. Pode ser, por exemplo, a questão de sustentabilidade? Não sei. Estou vendo várias bicicletas. Uma questão futurista? Não sei. A gente precisa levar em consideração também o gênero, né? O gênero instalação artística. Né? Às vezes é uma provocação, às vezes existe uma preponderância sobre os aspectos visuais, né, que são da ordem do significante, mas que vão trazer sempre um significado, e existem sempre essas dicotomias na semiótica, tá? Significante, significado, mas eles sempre atuam juntos, a gente separa só para a questão de análise. É sempre bom vocês terem ideia dessas coisas. Que existem essas separações em termos de análise. Mas o significante, por exemplo, o que a gente vê aí na imagem? Por exemplo, se existir formas, a gente pode usar categorias, né, do Floch, né, as formas, a questão do claro, do escuro, a questão, por exemplo, da localização, né, geográfica, topográfica ali, topológica, das rodas, essa coisa da repetição, essa coisa do infinito. Aí, enfim, você pode ter vários tipos de interpretação, desde que você tenha, você parta do texto, desse objeto significante. Você não parta de um contexto e vá para o texto, porque aí você vai estar colocando questões que você já trouxe com você, né, para a sua análise. Né? O método é justamente esse de partir, né, desse texto para ir para o contexto, digamos. E o discurso, aí a gente vai estar falando sobre o discurso a partir de um texto, de um objeto significante. Se a Ana Paula voltar e conseguir aí falar, vocês me dizem, tá? Por enquanto eu vou tocando aqui. Ou se tiver mais alguma pergunta, como eu falei para vocês desde o começo, não tem problema nenhum de vocês me interromperem, tá? Fernando, o André tem outra pergunta. Alguém pensou no discurso poluição em razão do excesso do texto bicicleta? Deu muito eco para mim, eu não entendi. Alguém? O André pergunta. Alguém pensou no discurso poluição em razão do excesso do texto bicicleta?
Eu pensei. Uhum, exato. É aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Uma chave de interpretação pode ser, de repente, a questão da sustentabilidade. Estamos falando sobre bicicletas, né? É uma chave de interpretação. Não sei se foi essa se é essa, mas batendo o olho, né? Inclusive teve mais gente aí. Quem falou, que pensou? Eu pensei nisso também. Mas a gente não Quem tem é? o contexto, né? Quem é a Mônica que está falando? Isso. Ah, tá. Pois é, pois é. Mas o que que acontece? Não precisa ter o contexto. E principalmente na semiótica, a gente não parte, diferentemente de outras áreas do conhecimento, a gente não parte do contexto. Essa é uma falha analítica, se a gente, de repente, pensar dessa maneira. A maneira de pensar semiótica é uma maneira imanente, a gente parte do texto. Existia anteriormente uma ideia de que a gente não poderia nem sair do texto, né? Essa ideia já foi ultrapassada. É possível, né, existir essa transcendência, digamos, desde que esse texto te dê uma pista, uma chave. A partir de elementos do texto, você poder ir para o contexto. O que você não pode fazer é o contrário. Falar que, no contexto, assim, assim, assado, esse texto, então, quer dizer tal coisa. Não. A gente começa do texto e parte para o contexto. É uma forma de a gente exercitar essa outra maneira de pensar, né? Mas não existe uma interdição de a gente nunca poder falar do contexto, sabe? Eu acho que é uma interpretação errada da semiótica de pensar assim, de algo que algumas pessoas dizem, que a gente esqueçam o contexto. Eu não acho que é isso. É possível fazer essas relações, inclusive a ideia semiótica é justamente a ideia de estrutura, é de relações, e muitas vezes essas estruturas elas vão estar delimitadas em um certo espaço. Existe uma estrutura em um certo período, que é uma estrutura de um pensamento de guerra de posturas econômicas entre comunismo e capitalismo, existiu. Isso fez parte de uma era, especificamente, né, de uma forma mais forte. Então, como que a gente pode pensar isso? Começar de maneira histórica para depois adentrar numa análise mais discursiva? Não, é o contrário. A gente começa a partir da superfície, que é justamente esse slide que eu coloquei para vocês, para depois expandir para uma outra. Tanto que eu trouxe até outros exemplos. A semiótica, ela é uma disciplina que ela tem uma matriz que é transdisciplinar, uma matriz na antropologia, o Renato vai falar isso mais para vocês amanhã, tem uma matriz no formalismo russo, tem uma matriz, claro, na linguística, né, com Saussure, com Teniers, enfim, tem uma matriz também na ideia das recorrências de actantes, né, actanciais, que são as funções do Vladimir Prop, que é aquela coisa, por exemplo, de poder se identificar em quase todos os enunciados quem é o benfeitor, digamos, o herói, quem é a princesa, as provas que têm que ser feitas, etc. Então, a semiótica permite, sim, essa confluência muito bem-vinda, essa transdisciplinaridade, mas há um modo semiótico. É um método que a gente chama, que eu digo Yamslev, é um método dedutivo, né, que você não vai induzir, né, partir de uma observação empírica para uma comprovação. Você parte de um texto que é esse todo para a semiótica é o discurso, na verdade, né, que a gente às vezes pode ser um texto ou pode ser mais do que o texto carrega, e a gente parte dele para ir para outras instâncias. Tá bom, gente? E aí, foi interessante essa colocação. Alguém quer falar? Assim, então, Fernando, o Leonardo tem uma pergunta. Uhum. Bom, tem alguns comentários aqui também. Eu vou, se você quiser dar uma olhada também, não sei se dá para você olhar o chat, mas tô só me atendo a pessoas que fazem perguntas. Tá. O Leonardo, ele pergunta o seguinte: o significado é aberto, não guardando necessariamente relação com a mensagem criada no significante texto?
Não é que é aberto, não. O significado, ele vai sendo construído. Ele vai sendo... apenas o discurso, ou o texto, vai poder te mostrar o que é esse significado, essa emergência de sentido. Não é que você possa fazer qualquer tipo de interpretação. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é a partir de elementos e estruturas que você retira desses discursos que você consegue chegar a uma interpretação. E essa interpretação, ela pode ir para um lado ou para o outro. Eu vou chegar lá ainda, você vai entender quando eu falar um pouquinho sobre veredicção e fidúcia. Mas só para inicialmente te tirar essas dúvidas iniciais. Tem mais alguma coisa, Renato? Não, era só isso, por enquanto. Tá. Bom, então foi interessante, porque a gente está falando sobre essa ideia, né, da superfície, que é o nível discursivo, tá bom? Isso a partir da perspectiva gramsciana. Aí, quais são algumas chaves de leituras, né? Para algumas chaves de análise, ferramentas analíticas. A gente pode começar a identificar temas e figuras, ou seja, aquilo que está ali na superfície do discurso, para levar vamos dizer assim, como conectores ou atratores, para levar até uma profundidade, né, analítica. Como que a gente pode ver isso? A gente pode ver pelo próprio léxico, ou seja, a palavra, que no texto jornalístico que eu compartilhei com vocês, por exemplo, a partir de algumas palavras, a gente pode identificar figuras, a gente pode identificar temas. Esses temas e figuras, eles costumam ser relacionais, costumam estar relacionados. E uma ressalva importante que eu coloco aqui para vocês é que figuras, existe um conceito clássico de figura, que é da figuratividade, como sendo algo do acabamento do discurso, né, que está ali, como eu falei, do edifício para vocês, como se fosse a pintura, né, aquele revestimento. Mas há outras instâncias, né, existe também uma figuratividade um pouco mais abstrata, que a gente pode tratar. O Bertrand, ele escreveu no Caminhos da Semiótica Literária, de 2003, ele fala justamente sobre isso, assim, que passa-se dessa ideia de figuratividade como acabamento de sentido para a ideia do nascedouro do sentido. Então, a gente pode pensar em traços figurais também, até chegar a uma ideia do figural, né? Que aí já é uma ideia bem mais abstrata mesmo, não é exatamente a figuratividade, mas está ali num contínuo, sabe? É como se fosse tendo um pouco mais de revestimento até chegar do figural à figura. Então, de traços figurativos, né, você vai tendo algum tipo mais de concretude até chegar à figura. Por exemplo, um discurso, voltando ao texto, um texto que é um quadro abstrato. Ali existe um discurso ali, e apesar de não existir a figuratividade plástica de acordo com o que se entende, especialmente a partir dos discursos, dos estudos, né, sobre artes plásticas, né, a figura e o abstrato, né, a figuratividade e o abstrato, a figura não é totalmente abandonada. Existem traços figurais ali, entende? E a partir desses traços a gente pode pensar numa emergência de sentido. E nesse caso, a gente vai pensar numa outra semiótica, que é a semiótica principalmente de Floch, que é uma semiótica visual, que a gente vai trabalhar com formas, com sombras, com claridade, com outros elementos de análise, tá bom? Mas então, só para vocês terem essa ideia de que a figura não é só aquela questão de, aqui, por exemplo, essa lapiseira, ela, em um certo discurso, ela pode significar essa imagem, né, já concreta da lapiseira, ela pode estar ligada ao tema, que é a escrita ao longo dos séculos, sabe? Depende do texto, nada a priori. E às vezes, ao invés de eu ter isso, eu posso ter um traço que foi feito pela lapiseira. Existe uma certa figuratividade ali, mais abstrata, né? Quase da ordem do figural, é um traço figurativo, mas que não se perdeu completamente a ideia da figura, tá bom, gente? E aí, enfim, não quero que vocês tenham não quero entrar muito nessa ideia aqui, mas eu trouxe só para
se algumas pessoas tiverem um pouco mais de contato, enfim, existiu um seminário de 1983, foi em 82 e 83, foi publicado em 83, em que o Floch vai fazer justamente falar sobre esses dois conceitos de figuratividade. Um, que é um conceito linguístico, que é basicamente significante e significado, né? O significante, como eu falei antes com vocês, né? Por exemplo, num quadro, a questão visual, né? E o significado é aquilo que a gente depreende, né? Um significante como, por exemplo, sei lá, como eu falei para vocês aqui, né, essa imagem, enfim, todas essas formas aqui, o significado é aquilo que a gente... Ou então, uma ideia literária, que é uma ideia muito mais da conotação, ao invés da denotação, que é, por exemplo, quando eu falo a palavra carro, vem uma micronarrativa na nossa cabeça. É um veículo automotor que leva uma pessoa de um lugar a outro, que para algumas pessoas significa poder, significa status, em alguns momentos, virilidade, né, enfim, até por causa das propagandas que se fazem a respeito, né, dessa ideia, muitas vezes ligada à masculinidade, à virilidade, como eu falei para vocês. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia de que figuratividade, eu sei que eu tenho umas coisas muito complexas aqui, mas eu quero só que vocês entendam que a figuratividade não é só a figura, e não é só aquele momento ali superficial do texto. Existem espectros de figuratividade. Mas, para a gente começar a análise, vamos pensar em temas de figuras, vamos pensar, por exemplo, a figura por exemplo, do celular, do celular do iPhone, lá da reportagem, que pode dar uma ideia de riqueza, né? Então, a gente está falando de figuras e temas. A gente parte desse princípio para poder analisar de uma maneira mais profunda. Para nossa análise, é muito interessante a gente pensar alguns conceitos do Benveniste, que ele vai dizer dos textos, ele não vai falar que são os textos jornalísticos, mas o formato, vamos dizer assim, o efeito de sentido que a gente vê nos textos jornalísticos, científicos, etc. São textos com efeito de sentido de objetividade, tá bom? Então ele fala que, basicamente, ele considera as pessoas do discurso, o eu e o tu. Existe uma aproximação maior, né? O eu, que está ligado, que é a pessoa, né? Pessoa, eu, ligado ao momento, agora, e ao espaço, aqui. E quando há um distanciamento, é o ele, né? Então, o ele está fora ali daquele discurso, né? É alguém que está longe, assim como em termos temporais, o então, ou espaciais, o lá, né? Não é mais o aqui. Esses textos jornalísticos, esses textos científicos, vocês podem ver, né? Sempre a gente tenta falar de repente, né, de uma maneira na terceira pessoa, e às vezes terceira pessoa do plural, né, e nem sempre até isso é muito bem-vindo. Às vezes a gente tenta apagar completamente as marcas de pessoa. No texto jornalístico também tem muito isso, né? O repórter, a não ser em alguma reportagem ali especial e tudo mais, ele não vai fazer aquele relato em primeira pessoa. Existe um efeito de objetivação no texto jornalístico, tá bom? E aí eu entro na nossa análise. Eu começo com a perspectiva da BBC Brasil. Eu já perguntei para vocês, né? Vocês falaram sobre a questão do enfoque econômico e a própria pauta, né? De que maneira foi tratado o tema numa reportagem e na outra. No caso da BBC Brasil, a gente tem para quem não leu, eu trouxe esse pedacinho aí, que foi justamente, eu acho que, não sei se foi o André que comentou, justamente as questões que ele comentou. Os bônus poupudos que foram distribuídos, né, para os acionistas, né, desde novembro de 2015, ou seja, retomou lá o rompimento de Mariana, para falar que a mineradora, ela teve esses lucros e, ao mesmo tempo, não se preocupou em fazer uma reparação que deveria ter sido feita
as pessoas que perderam parentes, que perderam casas, que foram contaminadas com aquele excesso de metal na água, etc. Tá bom? Então, o que a gente pode depreender desse aspecto, né? A gente identifica, a partir de figuras e de temas, né? A gente consegue identificar alguns sentidos ali sendo construídos. Por exemplo, tem o tema dinheiro, o tema bonificação, o tema lucro, né? Tem oposições ali, que aí já seria talvez do nível fundamental, oposições entre o oprimido e o opressor, né? Figuras, a gente pode pensar figuras mais concretas do discurso, a barragem, ou figuras um pouco mais abstratas, né? Que é uma ideia da liderança que passa um pouco, perpassa os temas também, tá? Ou a figura do dinheiro representando o tema riqueza, né? Ou a falta de dinheiro, no caso das pessoas que não receberam as indenizações. E a gente pode entender também que o jornalismo, ele precisa ter um certo equilíbrio no seu discurso, na enunciação. Mas ele também parte do pressuposto de que ele precisa cobrar a partir de uma moral, né, uma moral socialmente construída. É preciso cobrar a partir de uma moral e também de uma legislação. É preciso cobrar ações, como no caso do rompimento, essas ações de reparação. São ações, digamos, seria imoral essa empresa continuar tendo lucros milionários e distribuindo esses lucros entre os acionistas majoritários e não fazendo o básico. O que é o básico? Atender a população que está completamente desassistida, sem essa reparação que lhe é devida. Então, a gente não está partindo aqui de um achismo, tá? A análise, ela não é um achismo. E é por isso que a gente tenta evitar essa ideia de sair do contexto e vir para o texto. A gente sai do texto ou do discurso para depois ir para o contexto. Lembrando que o texto é o objeto significante, pode ser um quadro, pode ser um texto escrito, pode ser uma gravura, o que for, um filme, e o discurso é aquilo que se depreende, né? É o sentido que emerge a partir desse objeto significante. Agora a gente vai para a perspectiva do valor econômico, que é uma perspectiva o enfoque é muito diferente, né, gente? Como que a gente pode pensar esse início de análise? A gente pode pensar já no título. Brumadinho vive entre a dor do luto e a satisfação do consumo, né? A gente já tem um apontamento de objeto-valor aí, né? A euforização do dinheiro, né? Um tom capitalista. E não é porque é um jornal que é um jornal sobre economia que a gente precise necessariamente desconsiderar o aspecto humano. Inclusive, o valor econômico tem até seção de cultura, né? Só que o que a gente vê a partir de temas e figuras? A gente já viu um tema, agora vamos ver questões de figuras. Por exemplo, uma dessas figuras que a gente encontra ali no texto, mendigos, né? O mendigo dá a ideia de um tema. Qual é o tema? A pobreza, enfim, a falência humana, a exclusão, e ao mesmo tempo, depende muito de como é essa imagem do mendigo dentro de um texto, né? Então, diz que até mesmo mendigos estariam se beneficiando desse dinheiro fácil. Só que o jornalista não entrevista nenhum mendigo, não, tá? Ele coloca, tem muito boato, falas de terceiros são utilizadas, incorporadas nesse discurso, que aí eu já estou falando até sobre técnicas jornalísticas, não estou nem falando sobre a questão de análise discursiva, mas que espera-se, né, existe uma confiança de que a partir do momento que se fala sobre algo que aconteceu, a gente vai comprovar de alguma maneira que isso está acontecendo. Então a gente vai ouvir fontes, ouvir vários lados, vai trazer documentos, etc. Na reportagem você não vê nenhum mendigo, assim como você também só vê 2 linhas sobre
a referência à tragédia. O resto está sempre falando sobre essa euforização do consumo, né, e outras questões. Existe uma notícia nessa reportagem? Claro que existe, né? Existe uma denúncia de que pessoas estariam usando de uma fraude para receber benefícios. Só que existe também um discurso paralelo ali. É um discurso de uma euforização da mineradora. A mineradora passa a estar dando dinheiro para as pessoas, né? Ela passa para ser judicada, vamos dizer assim, para ser avaliada nessa reportagem de uma outra maneira, não como a responsável por tudo aquilo, né? A gente começa a ver umas novas configurações discursivas aí, a partir de elementos, de estruturas, de relações que estão sendo feitas no texto, que a gente começou lá pelos temas e pelas figuras, tá bom, gente? Então, alguns excertos que a gente pode pegar para pensar em recorrências, né? Isotopias. O que é isotopia? A questão, partindo da própria figura, as repetições que a gente vê ali, repetições de figuras, repetições de temas ao longo do texto. Isso vai construindo um discurso, vai construindo uma identidade ali que a gente pode ver emergindo. Então, Brumadinho se viu, de repente, mergulhada em uma inédita febre do consumo, né? Que mais que ele fala aqui? Ele fala ainda em relação a boatos, né? Ele coloca aqui, moradores contam, não fala nem que moradores são esses, que há muito mais carros circulando e que até cirurgias de implante de silicone viraram um hit, pagas com dinheiro da mineradora. Novamente, não tem nenhum caso comprovando, né? Isso ficou no disse que disse, né? Alguém disse que disse. E como se... Lembrando, gente, o benefício é algo na ordem de R$800. E aí essa febre do consumo, essa prótese de silicone, não sei mais o que, segundo a reportagem, está vindo desses R$800. Bom, tem também a questão que a gente pode perceber, né, sobre boatos, né? A reportagem dá voz, né, a outros boatos além desses que eu falei para vocês. Por exemplo, a questão de que a Vale pagaria 35 mil para os moradores e tudo mais. E o texto, esse discurso, ele só é desmentido só lá no final. Ou seja, existiu uma apuração, mas isso não veio, né, logo depois, e, na verdade, a partir do momento que ela é desbancada, essa tese, ela não deveria nem estar na reportagem. Lá no final, dizem que não há nenhuma comprovação de que esse dinheiro realmente vai ser pago e tudo mais, e há uma menção muito ali, en passant, muito pincelada, de que essas ações, esses benefícios que estão sendo pagos, elas são parte de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? E aí fica parecendo mesmo que são ações afirmativas da própria mineradora, então acaba tirando um pouco o foco aí da cobrança, que é o que a gente deveria entender, mesmo se houvesse essas comprovações aí de que pessoas estariam recebendo irregularmente. Esse fato não muda um outro fato anterior, que é o fato de uma barragem ter sido rompida por negligência, né, e um crime ter sido cometido não uma, mas 2 vezes. Só agora, nesse período mais recente, sem contar nas outras décadas, como 80, etc. Então, a partir desses temas e figuras, gente, que a gente chama da semântica discursiva, a gente pode pensar essas estruturas narrativas também. A gente falou sobre o nível discursivo, a gente está temas e figuras ali no nível discursivo, ou seja, no prédio já, com acabamento, como os discursos chegam até a gente. A partir de temas e figuras, a gente pode chegar um pouquinho adiante, a gente pode tirar um pouquinho aquela pintura, chegando ali nas colunas, e encontrar a ação, encontrar os actantes, né, as transformações de Estado, encontrar a ideia do sujeito, né, que a população vai em busca de um objeto-valor, um valor investido nos objetos, que é o auxílio financeiro, que é a questão dessa farra do consumo, como se diz, né, que recebe por doação da Vale, né, mas com sentido de apropriação, porque
pelo que se diz no texto ali, parece que quase todo mundo está se apropriando ali, né? Não tem ali a separação, digamos, do joio do trigo, tá? E esse destinador, que é a Vale, né, estaria, de certa maneira, incentivando, a partir dessa doação, estaria incentivando um fazer, que é o consumo. Estaria levando as pessoas ao consumo e, de certa forma, a se constituírem, né, como uma existência semiótica aí essa conjunção do sujeito com objeto, com valor investido nos objetos. Tá bom, gente? Nesse ponto, a gente pode pensar naquilo que o André falou lá atrás, a questão da fidúcia e da veredicção. A verdade, ela está ligada à veredicção. A fidúcia é mais uma questão tipo de confiança, digamos. A partir de sistema de valores que a gente possui, a gente pode pensar numa veredicção. O que é a veredicção? É a ideia do verdadeiro ou do falso. Então, existe um contrato de veredicção. Eu, por exemplo, eu como enunciatário ali desse discurso, ou seja, a pessoa que leu essa reportagem do Valor Econômico, eu não teve um contrato de veredicção ali. Por quê? A mim não convenceu, digamos, a partir de alguns valores já que eu possuo. Para alguma outra pessoa, poderia, de repente, pensar, meu Deus, a Vale está socorrendo todo mundo ali e, enfim, né, a população está se beneficiando de forma irregular. A verdade, a verdade para aquele texto é essa segunda opção que eu falei para vocês. Aquilo é a verdade. Por quê? A gente tem chaves de leitura para mostrar que aquilo é verdade naquele texto, tá bom? Então, o que se diz ali, e parece que não tem muito espaço até para pensar de outra maneira, é que isso está acontecendo a partir de uma valoração entre verdade e mentira. Greimas, no dicionário de Greimas e Cortez, o dicionário de semiótica, eles trazem essa ideia de que o fazer interpretativo, ou seja, a forma como você vai interpretar esse discurso, ele vai depender de modalidades epistêmicas, que é o crer ser e o crer não ser, e também veredictórias, que é o ser ou parecer. Por exemplo, a mentira é aquilo que não parece, ou, quer dizer, às vezes parece, mas não é, né? É a falsidade, desculpa. A falsidade é aquilo que parece, mas não é. A falsidade. A mentira é aquilo que nem parece nem é. Né? A verdade é aquilo que parece e é. Então, a gente pode usar essas modalidades para pensar esse texto ali. O que esse texto está trazendo de discurso para a gente é que parece e é algo da doação, em termos da Vale. Parece e é algo da fraude, quando a gente fala das pessoas que estão recebendo. Né? Essa é uma verdade que está sendo apresentada nesse texto. Por isso que a gente não pode... Oi. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Essas modalidades... André, desculpa te interromper, só preciso transmitir seu áudio para outra sala, tá? Só um minutinho. Ah, tá. Pronto, André, já está rolando aqui o áudio na outra sala. Tá. Essas modalidades veredictórias, elas são fixas em termos da utilização dos verbos? A minha pergunta é porque eu li um artigo de um rapaz chamado Fernando Moreno da Silva, que ele fala sobre modalização, teoria e aplicação. Aí, em um determinado trecho do artigo, ele coloca mais ou menos assim: representando os enunciados das modalizações intencionais, temos. E aí ele faz um levantamento de todas as modalidades com os verbos: querer fazer, querer não fazer, não querer fazer. Ou seja, essencialmente, esses verbos, eles são fixos na análise ou cabe ao analista decidir qual é o verbo que usa?
nessas modalidades veredictórias, né? Não, existem deixa eu só esperar cortar para não ficar o eco. Acho que cortou. Existem algumas chaves que elas estão. Se você entrar sobre o sentido 2, você pode ter acesso, né? São as modalidades. Tem as veredictórias, tem as modalidades epistêmicas, então isso depende. Tem mais ou menos uma regrinha ali que você pode ter acesso, né? Tem a questão. O que é modalizar? É basicamente uma ideia que é importante a gente ter em mente, assim, é algo do desejo e algo que vai, de certa forma, instaurar uma possibilidade de mudança em um enunciado. Assim. Então, elas dependem de algumas prerrogativas, como o querer, o poder, né? E aí depende do tipo de modalidade que você está usando, sabe? Então, quando você pergunta sobre se são fixas, depende do tipo de modalidade, assim, se você está falando sobre modalidades veredictórias, se você está falando, por isso que ele deve ter feito essa lista que você falou, se são modalidades epistêmicas, tem outros tipos de modalidade também, assim, que eu não vou lembrar de cabeça, mas tem sim alguns verbos que vão reger cada uma dessas modalidades, sim. Não sei se eu respondi muito bem, mas é porque de cabeça todos eu não vou saber. Mas a gente pode consultar tanto o dicionário quanto consultar o sobre o sentido 2, por exemplo, que fala sobre essas modalidades. Não, respondeu, é porque muitas vezes eu já tentei fazer algumas análises, mas obviamente não consegui, por isso que eu estou participando do curso como ouvinte, que ficaram na minha cabeça mais ou menos assim. Querer fazer seria exatamente, entre aspas, intencionar fazer, ou seja, eu poderia mudar o verbo querer por intencionar, isso teria algum impacto no momento de fazer a análise, sim ou não, entendeu? Mas você respondeu sim, obrigado. Agora eu entendi o que você quer dizer. Enfim, a ideia, o importante é você entender a ideia. Geralmente a gente não muda, por quê? Porque isso é uma convenção da teoria. Mas se você entendeu que a ideia é ter a intenção, né, eu acho que é um caminho interessante. Só tem um problema que talvez seja um problema epistemológico aí, que em semiótica, geralmente, a gente tenta evitar uma ideia assim, muito forte de intenção. Usa-se o termo intencionalidade. Por quê? Fiorin até dá um exemplo num textinho que ele fala sobre isso, que são os discursos oníricos, né? Os discursos quando a gente sonha. Não existe uma intenção ali, mas existe uma narratividade. Depois, no dia seguinte, às vezes a gente acaba lembrando. Eu fiz isso no sonho, fiz aquilo e tudo mais. Existe uma narratividade, existe uma discursividade, existe um discurso ali, mas não existe uma intenção. Você não falou, hoje eu vou sonhar com isso. E ao mesmo tempo eu não posso dizer, então não teve intenção, então não tem discurso? Não posso. Houve um discurso. Por isso, a gente tenta, para fins teóricos, colocar um pouco à margem essa ideia de intenção. Mas se você entende, né, que você compreende que não é esse tipo, não é essa intenção que você está falando, né, eu acho que tudo bem você colocar mais ou menos essa ideia na sua cabeça. E na hora de fazer análise, eu sugiro que você use sim, porque é uma convenção e os analistas de semiótica todos utilizam daquela maneira, sabe? O querer fazer, que, né, vai modelizar uma ação e que essa ação vai transformar um estado de disjunção para um estado de conjunção, por exemplo, né? São modalidades que vão, de certa forma, embasar ali essas mudanças, né? E essas continuidades aí na atividade. Tudo bem?
Bom, acho que sim, né? Qualquer coisa me interrompe. Vamos continuando lá, então, gente. A gente cai na ideia da verdade, né? O que é a verdade, então? A gente está falando sobre a questão da veredicção. O que é a verdade na semiótica? Ela passa pela fidúcia, né? Um contrato que você precisa ver se existe no texto. E eu falei, aquela hora mais cedo, eu falei, né, sobre a minha percepção, né, como enunciatário. Mas, geralmente, o que a gente analisa no texto, se esse contrato ele foi efetivo, não é nem assim, eu como leitor ou como enunciatário. A gente vê ali, naquele discurso, se as pessoas envolvidas ali naquele discurso, seja um discurso, um filme ou um texto, etc., se houve esse contrato, tá? Não é muito da gente que está de fora, não. Eu falei só a partir do ponto de vista do enunciador, mas geralmente a gente vai analisar se esse contrato ali ele foi seguido com esses elementos do texto. Então, o que é a verdade? Não existe uma verdade predicativa, não existe uma verdade a priori nos textos, nos discursos. A verdade sempre vai ser relacional. A verdade nesse segundo texto, que é o texto do valor, é uma verdade muito diferente daquela verdade do segundo texto, tá? E aqui, mesmo que eu não faça, eu fiz alguns julgamentos, né, a partir do meu ponto de vista, mas mesmo que eu não faça esses julgamentos, objetivamente eu posso falar o que é uma verdade em um, o que é uma verdade no outro. Que o nosso colega bem disse lá no começo, a questão do enfoque. Uma teve um enfoque de uma maneira, outra teve um enfoque totalmente diferente, né? Uma construção ali de um sentido, tá? Então, esse verdadeiro e falso, ele é muito importante que a gente tenha em mente essa não relação com um referente ontológico, ou seja, com algo dado a priori que seja do mundo dito real, né? A gente sempre vai pensar em relações. Essa verdade, ela vai ser mostrada para a gente a partir dessas relações. E aí, nesse sentido, eu respondo aquela pergunta, se não me engano foi do André, de como que esse sentido vai emergir a partir dessa verdade. Vai ser a partir das relações. Naquele texto do valor, uma verdade que aquelas pessoas estão se beneficiando de uma benfeitoria da Vale. Aquilo é a verdade daquele texto. No texto da BBC Brasil, a verdade é que a Vale não pagou as indenizações e está distribuindo lucros para os seus acionistas. Se entende, né? Independentemente da minha interpretação, a gente tem que pegar algumas estruturas do texto. E a partir dessas estruturas, a gente pode fazer esses avanços, tá bom? E aí eu coloco também uma diferença uma diferença epistemológica em relação à perspectiva da semiótica prussiana, que é a americana, e a francesa, que é a Grimaz, né, e os seus colaboradores. Para a Grimaz não existe esse referente ontológico, essa verdade a priori. A gente sempre vai pensar em relações, mesmo que a gente não concorde. Fale, não, mas essa não é a verdade, você viu? Eu falei que eu não concordo. Para mim, aquela não é a verdade, mas o texto está dizendo que é. Então, discursivamente, aquela é a verdade. Enfim, é isso. Como analista, a gente pode pensar dessa maneira. Claro, a gente pode trazer vários outros tipos de discussões, né, sobre as questões de conteúdos sociológicos e tudo mais, mas a gente consegue identificar essas marcas a partir de deíticos, né, a partir de pessoa, tempo, espaço, a partir de figuras. Pessoa, tempo e espaço também, eles são esses deíticos que vão estar nesse nível discursivo, tá? Porque pessoa, tempo e espaço só existe no nível discursivo. O nível narrativo é sempre a questão dos actantes, a gente ainda não está falando de pessoa, tá? Só são conceitos aí que a gente, estou pincelando para vocês, a gente vai ter muitas aulas aí pela frente, mas são alguns conceitos, tá? Então, a partir do discurso, a gente pode pensar nessa ideia de aparências, né, de transparências, ou falta de transparência. Por quê? Na reportagem do Valor existia esse fato. O fato é inegável, algumas pessoas estavam mudando para né, se beneficiarem. Mas será que todas aquelas pessoas estão comprando um smartphone aí caríssimo? E outra coisa, aquela pessoa que comprou, será que ela, mesmo não tendo perdido alguns parentes, o que me aponta na reportagem que ela não foi atingida de alguma maneira?
né, mesmo que não tenha sido diretamente, indiretamente, porque ali o sistema sanitário foi completamente prejudicado, teve impactos até o Espírito Santo, até na Bahia, enfim, né, no caso do rompimento de Mariana especificamente, e não foi diferente no caso do rompimento de Brumadinho, né, as águas ali foram para aldeias indígenas até bem distantes do ponto específico ali do rompimento. Tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Os dados dos postos de saúde são suficientes para se manter essa hipótese? Eles não deveriam ser cruzados, aí eu estou falando de jornalismo também, não deveriam ser cruzados com outros tipos de dados, outras fontes, para que a gente pudesse, então, ver, por exemplo, pessoas que realmente já moravam ali, porque às vezes algumas pessoas que moravam ali precisavam daqueles laudos, né, médicos, porque não tinham outros tipos de comprovação. Então, apenas colocar dados como dado, por exemplo, a receita subiu. A receita subiu, foi só o comércio, e só uma fonte do comércio foi ouvida que, porventura, é uma loja de uma rede do governador que deu concessões de volta a funcionamento à mineradora. Então, sempre tem essas questões. Eu estou partindo para mostrar para vocês, eu parto de um discurso para um contexto. Não estou partindo do contexto para o discurso. A partir desses elementos que eu estou mostrando aí, e dessas relações do discurso, eu posso trazer outras. Por exemplo, trouxe agora essa ideia da loja, da rede do governador e tudo. Isso está fora do texto? Tá. Não tudo. A loja está lá. Mas como que eu sei que é do governador? Enfim, isso já existe um intertexto ali, tá? Isso está dito o nome da loja e tudo mais, e por um conhecimento prévio, posso saber que é a loja do governador. E tem um discurso ali paralelo que eu posso fazer uma relação. Agora, se isso não tivesse em momento algum do texto, nenhum indício, aí a gente já está saindo um pouco do método semiótico. A gente já está fazendo algum outro tipo de relação, tá bom? Fernando, e a matéria, ela termina euforizando a Vale. Desculpa, que a gente já passou aqui do horário já alguns minutos, e aí eu queria sugerir, por conta desses problemas técnicos todos que a gente teve, estender até um certo horário para aquelas pessoas que puderem ficar. Eu sugiro, a gente estava conversando aqui no grupo, ficar pelo menos até 9h50, até um pouquinho mais, mas eu queria saber o que você e as outras pessoas acham, porque já está dando horário. O Exídio aqui está falando até as 22. Assim, na verdade eu estou terminando, não vai até muita coisa, mas depois eu quero também ouvir as pessoas, na medida do possível, né, enfim, das questões técnicas, mas isso daqui já é quase, já está bem no finalzinho. Mas é isso, acho que sim, a gente teve muitos problemas e a gente se estende um pouquinho, sim. Mas aí, gente, como eu estou terminando, acho que nem vou perguntar para vocês, porque só quem quiser, quem puder ficar, tudo bem, né? Mas, enfim, eu estou só dizendo para vocês que eu estou finalizando aqui. A matéria acaba, então, euforizando, né? A Vale, a gente pode ver essas chaves de leitura lá, e a gente pensa, né, sobre outras discussões, por exemplo, o movimento atingido pelas barragens. Depois, que aí também é uma coisa que eu estou trazendo para vocês, que é extratexto, né, fora do texto, lançou uma nota, mas por que tem um intertexto aqui? Porque ela lançou uma nota falando sobre essa reportagem e, enfim, né, colocou vários pontos negativos a respeito dessa conduta, dessa reportagem. Então, só para a gente mostrar diferenças aí, né, de uma questão para outra, e relembrar alguns conceitos aqui, um índice remissivo de conceitos que a gente viu hoje. A gente viu, então, o que é semiótica, tá? Basicamente, uma disciplina que estuda a emergência do sentido nos discursos a partir de estruturas. Quando a gente fala em estrutura, a gente está pensando em relações e a gente está pensando em valores que vão emergir da valoração a partir dessa relação, né? A relação do sujeito com objeto, né? Qual que é a relação dele? É uma relação de desejo? É uma relação de repulsa, etc. Então, esses valores vão surgindo e, a partir desses valores, a gente tem configurações discursivas que são estruturais. É a partir dessas configurações que a gente pensa e estuda a semiótica,
tá? A gente viu aqui os níveis do percurso gerativo do sentido, que são uma maneira de analisar, mas não são uma camisa de força. Você não precisa passar por todos os níveis, por exemplo, para fazer uma análise, e de repente você não precisa passar por nenhum. Você pode, de repente, ir por uma outra perspectiva, uma perspectiva tensiva, por exemplo, tá? Se você estiver falando de semiótica gremasiana, em alguma medida você vai ter que passar, assim, nem que seja apenas composições de uma dessas instâncias, mas você vai ter que passar. Falamos sobre temas e figuras que estão ali no nível, né, mais concreto do discurso, que é como o discurso se apresenta a gente, e aí a partir desses temas e figuras a gente pode cavar um pouquinho e achar as estruturas, as relações um pouco mais profundas. Falamos sobre a questão da ontologia do referente nos estudos discursivos, né? Esse referente ontológico nunca vai existir, essa verdade a priori, não existe uma verdade a priori, né? E as relações do texto para o contexto. Eu posso, entre aspas, sair do texto, principalmente nos estudos mais contemporâneos, sim, você pode, desde que você tenha um lastro, né? Um lastro nesse discurso inicial. Tá bom, gente? Bom, eu acho que a gente, com esse índice remissivo, falou sobre as principais questões que foram colocadas ao longo das explicações de hoje. Como eu falei para vocês, são pinceladas e algumas chaves aqui para vocês usarem. A gente vai ter outras aulas. A aula de manhã é do Renato, sobre veredicção, e eu peço muitas desculpas em relação essa questão de técnica, né? E agora eu queria abrir para discussão, queria conversar com vocês, o que a gente pode falar, o que a gente pode discutir a respeito desse conteúdo de hoje. Por favor, gente, fiquem à vontade. Fernando, a Thaís fez uma pergunta aqui. Ela pergunta o seguinte: o contrato veredictório é uma espécie de consequência da fidúcia? Eu entendo como algo, vamos dizer, a fidúcia, você precisa ter partir da fidúcia para que haja a veredicção, né? É parte de sistemas de valores ali, né? De universos de valores. E, na verdade, ali, no que eu estou falando, por exemplo, de repente, os atores do discurso, né? Então, eu entendo dessa maneira. Deixa eu só ver que eu acho que é outra sala. Não, continuo. Tá. Eu entendo dessa maneira. Ele passa pela fidúcia. Tem mais alguém? Podem discordar, podem xingar. Podem falar, de repente, se vocês tiverem outros pontos de vista, é sempre interessante também para análise, viu, pessoal? Não é só, enfim. Fernando, Até mandou uma mensagem aqui, né? Desculpa, só uma coisinha de ordem básica, tem algumas pessoas que precisam sair. Só vou pedir para todo mundo ficar de olho no e-mail, porque a gente vai resolver esse problema que a gente teve hoje e a gente vai explicar melhor como vai funcionar amanhã através do e-mail, tá? E quem precisa sair já fica ciente que isso vai ser resolvido, tá? Uma perguntinha, a semiótica também diz respeito à interpretação? Claro, com certeza. É basicamente interpretação, né? Você pode ver, a gente está interpretando discursos. Agora, essa interpretação é aquilo que eu falei, ela precisa ter alguns parâmetros. É a partir de relações, a partir de estruturas. Não é apenas, eu vou interpretar da maneira que eu quero, né? Existem alguns parâmetros mesmo que você precisa localizar ali no discurso para fazer essa interpretação de uma maneira metodologicamente coesa, tá? Mas então você diz que existe objetividade? Então existe objetividade e a subjetividade do... assim, eu acho que... Eu sou uma leiga, mas eu acho que interpretação objetiva
acho que não existe, né? Ela tem um viés aí Sim. valorativo e muito subjetivo, eu penso. Concordo absolutamente. Inclusive, a partir do meu ponto de vista também como jornalista, além de analista de discurso, me incomoda muito essa ideia de que o jornalismo é sempre imparcial, porque não é. É uma tentativa de balanceamento, né, de visões diferentes. Mas imparcial não é. A gente sempre parte de um ponto de vista. Agora, o que eu estava dizendo para você não é nem a questão de ser objetivar. Na verdade, o método tenta ser um método objetivante. Mas isso não quer dizer que não vai haver algo de subjetividade, porque sempre vai haver. É a ideia da coordenação entre o sensível e o inteligível. Eles estão sempre juntos. Não tem como falar de algo totalmente objetivo, de algo totalmente subjetivo. A gente vai tentar dar uma objetivação para aquilo a partir de parâmetros teóricos, né? Mas dizer que não existe qualquer tipo de subjetividade, isso é completamente ilusório, sabe? A gente pode ver que tem umas discussões muito recentes e muito interessantes sobre o viés cognitivo, até na ideia da inteligência artificial, né? Que às vezes as máquinas são programadas e a pessoa não pensou na inclusão de um tipo de pessoas de uma determinação étnica X ou Y, enfim. Isso é estrutural. Às vezes não tem nenhuma questão de intencionalidade, né? Isso às vezes é estrutural. Então, a subjetividade ela vai existir sempre. Tente objetivar. E a ideia é tentar objetivar, né? Eu só me incomodo essa ideia, esse conceito de que é totalmente objetivo, porque, desculpa quem pensa diferente. Eu acho que isso é bem da ordem do onírico mesmo. Outra coisa, eu vi o Alexandre está querendo me colocar em maus lençóis. Alexandre, eu teria que fazer uma outra aula aqui para falar sobre a escola de Tartu. Basicamente, ele fala sobre a sociossemiótica, né? Enfim, eu não consigo começar do zero agora falando sobre isso, mas a gente pode depois combinar uma conversa a respeito, ou enfim, a gente pode tentar. Mas, basicamente, é uma semiótica preocupada com análises de fenômenos sociais. A gente tem o Lotman, o Yuri Lotman, que é um dos principais aí, expoentes da semiótica essa sociossemiótica, ou greimasiana, digamos, né? Então, assim, acho que o principal expoente dessa semiótica russa, e a gente poderia falar do Lotman. Mas eu não consigo falar muitas coisas além disso, né? Existem algumas categorias de análise que são diferentes dessas que eu apresentei para vocês, tá? Mas a gente vai ficar aqui mais horas falando, se for começar a falar sobre isso. Tem mais aí, Renato? Sim, Fernando, tinha uma pergunta da Tânia. Ela diz o seguinte: fale um pouco mais sobre a figura. Ela não é necessariamente do mundo real, entre aspas. Ela pediu para concretizar o tema. Não sei se será uma explicação sobre isso, mas ela escreveu isso. Ótimo, exato. Não, as figuras discursivas, elas não necessariamente são do mundo real, não, assim, né, dito real, né, porque essa ideia de realidade, de verdade, para ser, eu acho que ela é bastante discutida, é sempre relacional, como eu falei para vocês, mas essas figuras não necessariamente, é aquilo que eu falei para vocês, do referente ontológico, não necessariamente eu estou dizendo que essa camisa aqui, ela tem uma existência ontológica, né, ela vai ter uma existência discursiva e eu posso falar de uma figura que seja uma não figura. Eu discuto bastante isso na minha dissertação, quando eu falo sobre Clarice Lispector, né, que ela fala sobre a não figura, a água viva, e ela fala sobre a placenta e tudo que são figuras, né, que a gente pode dizer do dito mundo real, mas ela parte dessas figuras e vai indo para um lugar cada vez mais abstrato, assim, vai
tirando ali essas configurações mais concretas. Então, sim, mas isso depende do texto. Inicialmente, esse conceito mais primário, principalmente o conceito mais tradicional da figura, é aquela figura, por exemplo, que eu falei para vocês, o lápis, né, a lapiseira, que vai remeter a um tema, o computador, por exemplo, pode falar sobre a questão do conhecimento. A gente parte dessas figuras, né, muito bem finalizadas para pensar em temas, mas não podemos nos restringir a elas. Eu só quis dar essa ideia para vocês, assim, não são apenas essas figuras. E a ideia de figura do mundo real, na semiótica, não existe uma correspondência, não, sabe? Até porque esse mundo real aí é algo que a gente tenta evitar, a gente está sempre falando sobre o discurso, né? O discurso é algo de uma construção relacional. Temos outra pergunta também, da Juliana Bicudo. Ela pergunta se existe alguma vertente voltada à análise do discurso jurídico. O discurso jurídico, a Mônica vai dar uma aula específica sobre isso, vai ser, se não me engano, no dia 20, me corrijam se eu estiver errado, não sei se é 20, acho que é 20, não sei. Isso, né, a Mônica falou. Ela vai falar especificamente. Existe um livro que ela vai falar, que é do Greimas, que ele fala sobre a semiótica e as ciências sociais. Eu não quero antecipar tanto, mas assim, tem esse livro, ele é um livro bem antigo, né, já no começo aí da semiótica, mas existem também outras discussões cada vez mais fortes a esse respeito. Eu sei que, por exemplo, tem uma revista específica que é uma revista de semiótica, mas é estrangeira, que é específica sobre semiótica e direito, mas eu não sei se a gente pode falar sobre categorias específicas para análise do discurso jurídico, porque a semiótica, geralmente, ela está preocupada em fazer modelos mais gerais, mais generalizantes, assim. Então, eu não sei eu acho que esses modelos que eu passei para vocês são modelos que podem ser usados também numa análise de um discurso jurídico. Mas, claro, os estudiosos como a Mônica, que é advogada também, que estão estudando esses discursos, de repente, podem ter outras ferramentas que são um pouco mais adequadas ou que tratam de uma maneira mais, enfim, mais sofisticada esses enunciados. Beleza. Fernando Teles, puxando um gancho nessa pergunta, diz o seguinte: existe uma vertente para os discursos religiosos? A semiótica, tem um colega nosso também que estuda, né, amigo nosso, o Rafa. A semiótica é aquilo que eu falei, tenta ser um modelo generalizante. Então, a partir dessas chaves de leitura, é claro que tem uma crítica em relação a isso também, né? Pensar que, não, mas então a semiótica é uma ciência de tudo. A ideia é tentar montar modelos, né, mais gerais que podem ser aplicados a discursos específicos. Por quê? Porque a ideia, desde o início da semiótica, é tentar encontrar recorrências. Por exemplo, as recorrências que a gente falou, actanciais. A partir de Vladimir Prop, que estudou as recorrências nos contos russos, ele entendeu algumas funções ali, né, e alguns actantes também, que sempre estavam presentes em vários contos que foram analisados. E a partir disso, esse conto maravilhoso russo, a gente pode fazer de uma forma perfeita as fábulas, mas não quer dizer que todo o discurso a gente vai poder analisar a partir dessa perspectiva. Mas é um modelo generalizante, né? A gente precisa entender qual que é o nosso corpus, nossa corpora, que é, né, o nosso conjunto de textos, e entender qual a nossa perspectiva analítica, a partir de que ferramentas e que instâncias a gente pode analisar de uma maneira mais adequada, e a semiótica tem várias. Tem gente que não gosta de usar nada da perspectiva tensiva, tem gente que só usa a perspectiva tensiva. Tem gente que acha que a perspectiva tensiva só se adequa a enunciados mais abstratos. Tem gente que acha que de maneira alguma, né? Tem
Então, eu acho que vai muito também do analista e do discurso, né? Existem potenciais analíticos e teóricos na semiótica, mas nunca algo, vamos dizer assim, pelo menos que eu tenho ciência, algo que seja específico. Eu só posso usar nesse tipo de discurso, sabe? Enfim. Temos mais perguntas, Fernando. Por favor, Alexandre, pode fazer. Eu queria fazer uma perguntinha que você tinha comentado no começo sobre, por exemplo... Desculpa, Alexandre. Deixa eu só transmitir seu áudio para outra sala, só um minutinho. Pode falar agora? Você falou no comecinho sobre, por exemplo, as questões de gênero, né, masculino e feminino. E pensando assim no nível fundamental, que é bem dicotômico, né? Você tem ali o masculino, o feminino, esses temas mais centrais como modelo. Fiquei você falando também sobre dos limites da teoria, que eu fico pensando nessa teoria semiótica, ela é um pouco complicada, porque nesse caso a gente não consegue categorizar nem de um lado nem de outro, né? Essas pessoas que ficam ali, por exemplo, consideradas esses seres abjetos, né? A abjeção, ela fica no meio ali. Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e a ideia também do pós-estruturalismo, né? Que acho que a partir de 1966, o Derrida, com o discurso dele, acho que a estrutura, signo e jogo, ele identifica essa confusão de dois elementos, mas ele diz, né, que não é para jogar, tipo, a água fora da bacia nas coisas que já tem, né? Por exemplo, nessa estrutura semiótica, mas também até onde consegue, o modelo consegue dar conta, e até onde o modelo também não consegue dar conta, assim. Que é uma coisa que eu estou pesquisando e fuçando, né, por abjeção, onde fica nesse lado, né? Você não consegue delimitar nem de um lado nem de outro. Aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Se você quiser comentar alguma coisa que você falou sobre gênero também. Vou te responder. Foi. Não? Posso ir, Renato? Posso, né? Agora sim. Desculpa. Coitado, toda hora alguém perguntando se pode. Eu achei que foram ótimas as suas colocações, Alexandre. Primeiro, eu vou começar do fim, Derrida. A gente está falando sobre um pós-estruturalista, né? Que é Derrida. Que é da mesma maneira, assim, não necessariamente é uma cisão com o estruturalismo, mas são algumas posições vistas por analistas, por estudiosos, que encontraram uma barreira, vamos dizer assim, uma finitude no estruturalismo, então foi necessário ir um pouco mais adiante, né? Então, eu acho que é um pouco isso que você falou mesmo, assim, né? Acho que foi mais um comentário, a questão do Derrida, e eu concordo. E aí a gente está falando sobre pós-estruturalismo, né? Só para as pessoas terem um pouco em mente, assim. Com relação à questão do gênero, eu acho que, sob a perspectiva mais inicial da semiótica, que é também vamos dizer assim, uma manifestação do tempo, né? As estruturas, elas têm que ser pensadas também, não, como eu falei, partindo do contexto para o discurso, mas partindo do discurso para o contexto. Partindo desse discurso, dessa semiótica, naquele período, e saindo desse discurso indo para o contexto, a gente pode entender que é um momento ainda, né, que a sociedade não tem todos esses temas que temos hoje, né, de discussão. Então, sim, existem oposições ali, privativas, no começo ali, que lançam algumas porque a ideia na semiótica gramsciana, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ter sido utilizada de alguma forma um pouco instável, até que se chegasse a uma historiografia, talvez, algo mais coeso em relação aos estudos de gênero. Então, na época, o que se falava, enfim, que hoje em dia eu acho que nem é, vamos dizer, não é cabível mais esse exemplo, aquela coisa, as oposições homem e mulher, e o termo complexo seria o hermafrodita.
é aquilo que eu falei para vocês lá, né? Voltando à ideia, a gente não está falando aqui sobre natureza e cultura, a gente está falando sobre biologia e cultura, sabe? Isso é biologia. Hermafrodita é biologia. Homem, mulher, a mesma coisa. A gente não está falando aqui sobre identidade de gênero. Então, assim, a gente consegue hoje ter outras categorias de análise se a gente tentar abrir mão desse, por exemplo, esse tipo de exemplo é um exemplo que eu acho que não funciona mais, mas na semiótica tensiva, por exemplo, a gente tem ideias de presença, ideias de dominância, né, ideias de coexistência. Então, existem outras categorias de análise que são possíveis e passíveis de serem feitas com a semiótica e em relação aos discursos de gênero e outros discursos também, como a própria questão de racismo e tudo mais, mesmo que não tenha sido explícito na teoria, a gente tem muitas chaves ali, desde Greimas com relação à questão da diferença, né? Isso é muito presente a questão da alteridade. A gente pode começar por aí e nada impede que a gente traga outras contribuições para a nossa análise. Bom, a gente ainda tem duas perguntas. Eu queria sugerir, se todo mundo estiver de acordo, como a gente já passou do horário, de fazer essas perguntas, respondê-las e finalizar. Pode ser por vocês? Sim. Tá bem, eu vou ler a primeira pergunta, que é do Isídio. Ele diz o seguinte: os dois veículos de comunicação utilizam bastante a voz do outro, né, de colocar entre parênteses sujeito heterogêneo. A notícia, Brumadinho vive entre a dor do luto e a satisfação do consumo, traz um maior número de falas do outro. Esse modo de dizer remeteria a uma característica do veículo em si? De trazer as aspas do outro, é isso? Eu acho que ele está tentando identificar se algum veículo tem, sei lá, uma característica estilística que talvez colocasse mais referência dessa fala do outro no texto. Pelo menos, não sei se é isso, Zid, se quiser falar. Aí eu vou mais para o jornalismo, né? Os princípios do jornalismo dar, entre aspas, né? Ouvir os dois lados. Mas esse ouvir os dois lados nem sempre é dar voz, né? Porque muitas vezes o jornalista, ele não dá voz, ele é a voz. Ele incorpora uma voz. E isso é de uma violência simbólica importante se o discurso não for exatamente aquilo que o enunciador, né, a pessoa que foi entrevistada, né, ela realmente quis dizer. Em geral, mas também não estou demonizando aqui discursos jornalísticos, não, tá, gente? Eu acho que são um gênero, uma maneira de se lutar por equidade, por várias outras questões, né, democráticas, etc. Mas são questões de nuances, né? De que forma a gente pode analisar. O que se encontrou como modelo, que é o modelo norte-americano, é essa ideia de trazer essas aspas, só que existe sempre aquele discurso por baixo, né? Aquela ideia, existe um ajustamento tensivo ali, quem está dizendo, por exemplo, naquela do valor econômico, né? A gente pode dizer que existe um equilíbrio ali, né? Na outra, a gente tem a fala da Vale, tem a questão das denúncias e tudo mais, nessa do valor econômico, né? Então, por mais que exista um gênero, por mais que exista um contrato ali de espera, de fidúcia em relação a esse equilíbrio, a gente consegue pensar em nuances e configurações discursivas a partir do que o texto, que o discurso está apresentando para a gente. Mas, voltando à pergunta, geralmente sim, geralmente o que se coloca é esse tipo essa reportagem padrão, né, o repórter, por causa de tempo, são várias questões, e geralmente são questões ligadas ao capitalismo, né, tempo, espaço em jornal e tudo mais, tempo na televisão. Então, o jornalista tem que fazer um resumo e dar voz, enfim, é o que dá para acontecer, né? Dar voz em alguns momentos para algumas pessoas. Em algumas matérias especiais,
tem a narração subjetiva, em primeiro lugar, em primeira pessoa, de pessoas que são entrevistadas, e menos interferência. Mas essa interferência é importante a gente ter em mente. Não existe um discurso que não tem interferência. Sempre vai ter interferência. Eu aqui estou promovendo um recorte, tá havendo uma interferência da minha parte. Como se qualquer um de vocês também estivesse aqui, estaria fazendo. Então, é isso, não existe só uma demonização, mas alguns discursos jornalísticos precisam ser, sim, analisados de forma crítica. Por isso, a partir dessas chaves de leitura e a partir da teoria, a gente consegue chegar, como eu respondi para a Mônica, né, a questão de tentar uma objetivação, mas não nos esquecendo da subjetividade. Beleza, agora para fechar a pergunta da Caroline. Ela pergunta o seguinte: quais objetos de estudo estão em alta nesse tempo, 2019-2021, com a metodologia semiótica? Eu acho que a metodologia semiótica, pelo menos no nosso departamento, e pelo que eu acompanho de outros estudos, nunca foi preocupada com os objetos que estão em alta. Existem muitos objetos, por exemplo, clássicos, que vão estar sempre sendo estudados na semiótica, na perspectiva semiótica. Por outro lado, existe uma demanda social muito forte que acaba nos impulsionando, sabe? De repente, e também as nossas próprias existências, sabe? Eu acho que a gente, a partir de uma existência, a gente tem uma legitimidade para conseguir tratar de um tema e querer vivenciar também na academia esses temas. Então, se você faz parte daquela parcela que a Spivak fala, né, do sujeito subalterno ou subalternizado, né, que é silenciado, você vai querer falar sobre essa opressão, né? Eu acho que cada vez mais que esses temas vêm à tona, por exemplo, quando a Djamila Ribeiro fala do lugar de fala, traz as ideias do feminismo negro, né, e essas fragilidades da masculinidade heteronormativa, branca, etc., isso compõe outros discursos, né? São discursos que chamam outros discursos e a gente acaba sendo mobilizado de alguma forma. Então, eu não diria que são temas, vamos dizer, da moda, mas são temas que nos mobilizam. E qualquer tipo de tema é super bem-vindo na semiótica. Eu vejo lá no departamento, não tem isso, assim, de, seu projeto, se for essa a ideia da pergunta, seu projeto vai ser aprovado se você falar sobre tal coisa. Não. Se ele estiver bem fundamentado, teoricamente, se for claro que, né, tem que ter uma relevância, né, mas não precisa ser uma relevância social, pode ser uma relevância teórica. Você pode, inclusive, apresentar um projeto sobre epistemologia, vou falar sobre semiótica, assim, o que eu acho que precisa avançar na teoria, o que eu acho que discutir criticamente, tudo isso é bem-vindo, desde que seja bem fundamentado. Eu acho que é isso. Foram essas perguntas, Fernando. Maravilha. Gente, muito obrigado a todos vocês. Amanhã é o Renato que estava ajudando a gente. Eu fico muito feliz, né, que vocês estejam aqui e, por favor, continuem frequentando o nosso curso. E obrigado por ter ficado até essa hora, viu, gente? Desculpa todos os problemas.